Olá, meu nome é Elzenir Martins. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma garotinha super forte que conseguiu superar e também resistir na época com 8 anos de idade a um sequestro seguido de estupro e tentativa de suicídio. É a história da Jennifer. Ela tinha apenas 8 anos de idade quando foi sequestrada e abandonada para morrer após ser brutalmente atacada por um homem. Jennifer também perdeu a capacidade de falar e mesmo sequestrada e largada ferida em cima de um formigueiro, ela conseguiu pedir socorro e também depois reconhecer o seu criminoso. Ele não sabia o quanto essa garotinha era forte, ele não poderia imaginar isso. E no ano de 1990, Jennifer Chouette, então com 8 anos de idade, morava com sua mãe na cidade de Dixon, no Texas. Jennifer era apenas uma criança alegre que amava viver, brincar, correr, amava a escola, adorava aprender coisas novas todos os dias e, como a maioria das crianças, Jennifer tinha medo de dormir sozinha e por isso ela todas as noites pedia a sua mãe para dormir com ela. Ellen, naquele dia, naquela noite de 9 de agosto de 1990, sua mãe Ellen pediu e tentou convencer e convenceu a Jennifer a ir dormir em seu quarto que ela havia cuidadosamente decorado para a filha, mas a filha não dormia lá. E depois de muita insistência, a menina resolveu aceitar e foi para o seu quarto. Com medo do escuro, Jennifer deixou a luz acesa, a luz do abajur ligada, e pegou um livro para ler e terminou adormecendo. Na manhã seguinte, a mãe, Ellen, acordou e foi até o quarto da menina ver como ela estava e não a encontrou na cama. Ela começou a procurá-la e percebeu que a janela do quarto estava aberta. Mãe e filha moravam em um apartamento térreo e a janela do quarto da menina dava exatamente para um estacionamento. A mãe percebeu que algo muito errado estava acontecendo, começou a entrar em desespero e procurar a filha em todos os lugares. A mãe sabia que Jennifer não sairia sozinha no meio da noite de jeito nenhum, ela tinha muito medo e como a janela estava aberta, ela deduziu que alguém tinha então entrado e sequestrado sua filha. Imediatamente, ela ligou para a polícia e começou a procurar por Jennifer. Enquanto todos procuravam pela menina, a menina lutava pela própria vida na mão desse psicopata que havia sequestrado. Jennifer acordou nos braços desse homem desconhecido que estava correndo com ela pelas ruas. Ela tentou gritar, mas esse homem a sufocou com a mão em sua boca. Depois, ele a colocou dentro de um carro, justamente no colo dele, dirigindo com ela no colo em alta velocidade e em seguida ele parou em frente a um estacionamento. Era justamente o estacionamento onde a menina estudava, o estacionamento da escola onde ela estudava. Tudo isso para tentar acalmá-la. Ele disse a ela que era um policial à paisana e que nada de mal iria lhe acontecer. A menina estava muito agitada, fez muitas perguntas para ele, pediu inclusive para ir embora. Mas as horas se passaram e ela continuava lá. Em um determinado momento, ele mostrou para ela, para Jennifer, a lua e disse para ela ficar olhando para a lua e que quando a lua fosse embora, a sua mãe viria buscá-la. A menina, muito assustada, obedeceu este homem, mas pressentiu que ela estava em perigo. Ao olhar ao redor, ali dentro do carro, ela percebeu que havia muitas latas de bebida dentro do carro e que ele, o homem que se dizia um policial à paisana, fumava sem parar. Até que em um determinado momento, este homem disse a ela: "Bom, sua mãe não veio." Ligou o carro, deu a partida e dirigiu. Saiu por uma estrada de terra que era o entorno da cidade, indo parar em um campo com vegetação alta, um campo de um matagal. Nesse momento, a menina entrou em pânico e começou a fazer perguntas como: onde está a sua arma? E cadê o seu distintivo, já que você diz que é um policial? O homem irritado estava segurando uma faca e já colocou essa faca na garganta da Jennifer e disse para ela: "Eu estou te assustando, garotinha?" Depois ele a sufocou
mais forte ainda, parecendo até querer quebrar o seu pescoço, e ela então desmaiou. Jennifer acordou sendo arrastada num gramado pelos tornozelos. E em um instinto de sobrevivência, a Jennifer, mesmo com apenas 8 anos de idade, ela tomou uma decisão naquele momento que salvou a vida dela. Ela percebeu que aquele homem tentou matá-la antes sufocada e com uma faca e decidiu então ficar imóvel, se fingindo de morta. Ele seguiu arrastando ela por mais alguns metros dentro do matagal e, deduzindo que ela estava realmente morta, este homem a abandonou seminua em cima de um formigueiro e foi embora. Ao ouvir o som do carro se afastando, Jennifer então tentou se mexer, mas não conseguiu. O único movimento que ela conseguiu fazer foi com um dos braços. Então ela tentou gritar, mas a voz dela também não saiu. Então ela levou a mão no pescoço e, ao olhar para a mão, ela percebeu que estava sangrando. Jennifer não conseguiu precisar quanto tempo ela já estava ali, naquele local, mas ela continuava lutando pela vida. Ela desmaiava, acordava, tentava gritar, mas a voz não saía. E enquanto as formigas a picavam sem parar, ela não desistia, tentava sair dali. Até que finalmente, ela, no momento de desmaia, acorda, ela começou a ouvir uns latidos de cães e voz de crianças que pareciam estar ali bem perto brincando. E foram essas crianças que a encontraram. Elas estavam brincando de esconde-esconde quando uma dessas crianças tropeçou na Jennifer. E, assustada, essa criança correu para avisar o pai que tinha encontrado uma menina no meio do mato. Jennifer então finalmente foi resgatada e levada de helicóptero para um hospital mais próximo, o hospital da cidade. A menina foi encontrada com pulso ainda, estava viva, mas tinha um corte profundo na garganta que ia de orelha a orelha. A equipe médica que atendeu a Jennifer constatou que, apesar da gravidade do ferimento em seu pescoço, o corte não havia atingido nenhuma artéria na sua garganta, mas o seu estado era extremamente grave e as chances de sobrevivência eram muito poucas. Foi realizada uma cirurgia então de emergência e o estado da Jennifer ficou estável. E ao acordar, depois da cirurgia, a menina estava totalmente alerta, mas não conseguia esboçar nenhum som, a voz dela não saía. Foi nesse momento que os médicos constataram que o corte havia afetado a corda vocal da Jennifer. Os médicos então acreditaram que ela nunca mais conseguiria recuperar a sua voz. Seu estado permaneceu muito tempo grave, seu corpo estava coberto de picadas de formigas, tinha arranhões nas costas, também foi constatado que ela havia sofrido abuso e com o passar dos dias, a menina, Jennifer, foi recuperando lentamente o seu nível de consciência de tudo que havia acontecido. Porém, ela não tinha voz, ela não conseguia falar, então ela ficava sempre agitada. E sempre que ela via algum homem dentro do quarto dela, ela ficava mais agitada ainda. Apesar de não entender o que lhe havia acontecido, ela sabia que um homem muito ruim havia tirado ela de casa e tentado matá-la. E poderia ser qualquer um daqueles homens ali. Os policiais consideravam que era muito importante o depoimento da Jennifer, depois que ela recuperou a memória, para que eles tentassem capturar esse criminoso. Então eles pediram à mãe da menina para que tentasse descobrir detalhes sobre tudo o que tinha acontecido. E a mãe teve a ideia de pedir que ela escrevesse as coisas que ela lembrava em um caderno, uma folha de papel. E ela levou para a menina um caderno e uma caneta. E em forma de bilhetes, a Jennifer escrevia.
Ela começou a escrever tudo que ela lembrava sobre o sequestro, o tipo físico do sequestrador, o que ele disse a ela e o que ela viu dentro do carro dele. Ela lembrava de tudo. E a riqueza de detalhes que ela deu foi impressionante. E em um determinado momento, ela escreveu em um dos bilhetes que o sequestrador dela tinha dito a ela que era um policial e que seu nome era Dennis. Ela lembrava também do rosto do sequestrador com riqueza de detalhes, lembrou que ele tinha uma cicatriz no pescoço e a pele do rosto dele era bastante oleosa. E apesar do seu estado crítico, a garotinha se esforçava muito para ajudar a capturar o seu algoz. Era o que ela mais queria, pois ela ainda tinha medo. A polícia fez o retrato falado, mas o homem não foi encontrado. E passado algum tempo, ela seguiu se recuperando e numa manhã, ao acordar e ser confortada pela mãe, ela conseguiu emitir um pequeno som. Emitiu uma voz, saiu ali alguma coisa e a mãe correu para chamar os médicos, que ficaram surpresos com a recuperação da Jennifer, pois com o passar dos dias, milagrosamente a menina recuperou totalmente a voz. E finalmente ela conseguiu narrar com detalhes todo o drama que viveu naquele sequestro. A menina então recebeu alta e o sequestrador ainda não havia sido encontrado. E a volta à vida fora do hospital a fez ficar com muito medo de tudo. O homem que fez mal a ela poderia estar em qualquer lugar. E foi muito difícil para Jennifer retomar a sua vida e voltar, inclusive, para a escola, ter aquela confiança de novo de sair para a rua. A polícia reforçou a segurança na cidade, enviou viaturas para todas as escolas, mas o medo na Jennifer permanecia. Mas aos poucos a rotina foi voltando ao normal e o caso foi caindo também no esquecimento. Menos para Jennifer, que cresceu com a frustração de não ter sido feita justiça por tudo que ela passou. Ela queria que aquele homem fosse encontrado, que fosse preso, que pagasse por tudo que ele a fez sofrer. Jennifer conseguiu superar, sim, na medida do possível, o trauma que ela viveu. Ela estudou, passou a trabalhar com crianças em uma biblioteca pública da cidade e, passado 18 anos do seu sequestro, o caso continuava parado no tempo, sem nenhuma solução. Até que um novo investigador foi nomeado e passou a selecionar casos que havia sido arquivado, e ele selecionou o caso da Jennifer para novas investigações e realização de teste de DNA. As roupas da Jennifer haviam sido resgatadas, próximo ao local onde tudo aconteceu, e elas foram guardadas todo aquele tempo, 18 anos, foram guardadas cuidadosamente. O tempo passou e com as novas tecnologias de exames de DNA, então, esse novo investigador esperava conseguir encontrar uma luz sobre esse caso da Jennifer. E ela recebeu essa ligação da delegacia informando que um novo detetive, o Tim Cromer, estava assumindo o caso dela e ele gostaria muito de se encontrar com ela para conversar um pouco. Jennifer, então, vibrou com a novidade, sentindo suas esperanças renovadas. E após um longo tempo de espera, também o detetive Tim Cromer, que havia enviado as roupas da Jennifer para o laboratório, ele recebeu a notícia de que tinham encontrado um cruzamento de DNA compatível no banco de dados. O homem se chamava Dennis Bradford. Imediatamente o investigador reconheceu o nome que ele havia encontrado nos bilhetes de Jennifer, que estavam arquivados. Dennis, o encontrado no cruzamento do DNA, tinha acabado de sair da prisão, onde ele tinha cumprido pena por um outro sequestro, mas em sua ficha criminal constava que ele havia tentado abusar de uma mulher 6 meses após o sequestro da Jennifer. Bom, alguns anos depois, ele também havia
ameaçado outra mulher com uma faca e em 1997 ele foi condenado a 12 anos de prisão em uma cidade a 5.000 quilômetros do Texas. E seus endereços constava que ele morou a poucos quarteirões do apartamento de Jennifer na época do sequestro da Jennifer. Então a polícia conseguiu imediatamente um novo mandado de prisão para Dennis e ele foi preso. Ele foi preso sim, quando ele se dirigia para o trabalho juntamente com sua esposa. Dennis foi levado para a delegacia, mas não lhe foi revelado o motivo de sua prisão. E enquanto isso, o investigador Tim ligou para Jennifer para lhe dar a notícia que ele havia prendido Dennis. E era a notícia mais esperada da vida da Jennifer. Ela então ficou sem acreditar. Bom, a polícia adotou uma estratégia de tentar conseguir uma confissão do Dennis. E então eles passou a interrogá-lo. Eles lhe perguntaram se ele já tinha ouvido falar o nome de Jennifer Sweats. Ele disse que sim, e então eles lhe perguntaram: e você teve algum contato com ela? Ele confirmou com a cabeça que sim. E então os policiais lhe disseram: você pode falar um pouco mais sobre isso? Ele disse: eu não vou falar mais nada sobre isso. O policial insistiu e disse para ele: queremos ouvir você, pois toda história tem dois lados. Então Dennis disse: essa história não tem dois lados, referindo-se a acreditar que a garotinha estava morta. O policial então disse a ele que se ele a visse hoje, que ele ficaria orgulhoso dela. Nesse momento, o assassino se dá conta de que não matou a pequena menina e que se livrou da pena de morte. Ele entrou em um grande ataque de choro e disse não ser possível ela estar viva. E perguntou: você tem certeza que ela está viva? Então, ele faz a sua confissão, relatando tudo o que aconteceu naquele dia. Ele diz que não se lembrava exatamente como foi parar no estacionamento do edifício onde a Jennifer morava, mas ele admite que ela era apenas uma menina inocente e ele era um doente. Ele diz que logo depois de tê-la abandonado naquele local, imaginando que teria matado ela, ele tentou também cometer o suicídio, mas desistiu e acabou sendo internado numa ala psiquiátrica no mesmo hospital em que Jennifer estava internada na época. Ou seja, o criminoso esteve próximo à sua vítima durante todo o tempo em que ela esteve se recuperando no hospital. E ninguém fez uma ligação desse homem ao caso, nem o hospital, nem a polícia. Veja só. O julgamento de Dennis então foi marcado para o dia 10 de agosto, exatamente 20 anos depois do sequestro de Jennifer. Finalmente estava sendo feito justiça no caso de Jennifer e ela havia preparado uma declaração para ler no tribunal. Ela queria falar ao seu algoz tudo o que ela sentiu e todo o mal que ele havia lhe causado, e ela havia esperado por esse grande momento. Mas faltando 3 meses para o dia do julgamento, Dennis cometeu suicídio por enforcamento em sua cela na prisão. Jennifer ficou arrasada por não conseguir ver o homem que lhe causou tanto sofrimento pagar pelo que fez. E no dia 10 de agosto de 2010, o dia em que completou 20 anos do sequestro e que seria a data do julgamento de seu algoz, Jennifer foi até o cemitério. Acompanhada do seu esposo, lá ela sentou no túmulo de Dennis e leu a declaração que ela havia feito para ler no tribunal. Abre aspas. Eu tenho 19 anos de coisas para dizer a você, Dennis Bradford. Saiba que você escolheu a garotinha errada de 20 quilos e apenas 8 anos para tentar assassinar. Por 19 anos eu pensei em você todos os dias e ajudei na sua busca. No meu coração eu sabia que você estava lá fora. E agora eu sei que ouvindo meu coração todos esses anos eu estava certa. Você tentou me calar, mas conseguiu o oposto. Eu sobrevivi e nunca mais parei de falar. Fecha aspas. Enquanto lia as coisas que tinha escrito para seu algoz,
Jennifer perguntou para seu marido, o Jonathan, se ele achava que o Dennis podia ouvi-la. Nesse momento, uma formiga de fogo picou a sua perna. Era o mesmo tipo de formiga que ela tinha sido picada enquanto esperava por ajuda. Ela interpretou isso como um sinal. Hoje a Jennifer é casada, tem uma filha chamada Jenna, um filhinho chamado Jonah. Ela teve dificuldades para engravidar devido às sequelas da violência que sofreu durante seu sequestro. E assim, ela recorreu à fertilização artificial para ter os seus bebês. Jennifer também faz palestras, ela advoga em prol de vítimas de estupros. Esse é, segundo ela, o seu final feliz para uma grande tragédia. Abre aspas. Espero que meu caso permaneça como um lembrete para todas as vítimas de crimes violentos, para nunca perderem a esperança de buscar justiça. E não importa quanto tempo isso possa levar e o quão difícil possa ser, e com determinação e usando sua voz para falar, você é capaz de qualquer coisa. Então esse foi o caso de hoje, gente. Eu sempre friso aqui que vocês analisem a forma com que eu transmito os fatos. Se você gostou, deixa o seu like e comenta, que é importante para o canal. Te agradeço do fundo do coração e até o próximo caso. Até lá. Tchau, tchau.